John Aubrey III, de 14 anos de idade, desapareceu entre a noite de terça e a manhã de quarta. Eu comecei a gritar que nem uma doida chamando o nome dele. E eles tentavam encontrar o filho desesperadamente. Quando chegar em algum lugar, grita. A gente não sabia onde ele estava, onde poderia estar, nem o que fazer para encontrar ele. Foi quando a Kimberly falou de um aplicativo chamado Discord. Eu virei pra ela e perguntei, mas o que é Discord? Eu nunca achei que aquilo podia ser tão perigoso. Você tem uma criança ingênua e extremamente vulnerável. Isso é como acenar uma bandeira dizendo, ei, tô aqui. Predadores sabem como pressionar. Pelo que eu vi, estava claro que havia muitos predadores no site. Eu sabia do fundo do meu coração que o meu filho estava morto. A internet do mal. Eu sou o John Peel e eu tô com a minha esposa Alicia desde os 18 anos. A gente se casou aos 20 e estamos juntos há 22 anos. A gente passou a infância em Memphis, no Tennessee, e decidimos nos mudar para Olive Branch, no Mississippi. É uma cidade menor, com uma comunidade menor e escolas melhores. Tivemos nosso primeiro filho, Aubrey, aos 22 anos, e a minha filha Kimberly aos 24. Quando eles eram mais novos, eram inseparáveis. Ele sempre me protegia. Não tinha ninguém melhor do que ele para fazer isso. Todas as noites eu passava no quarto dele e dizia, eu te amo, boa noite. Uma noite antes do que aconteceu, eu fui pro meu quarto e foi um pouco estranho, porque ele estava sentado no chão. Meu irmão estava sempre jogando ou vendo o celular dele na cama. Ele nunca estava sentado no chão. E a mochila estava ali, mas achei que ele devia estar arrumando as coisas. No dia 1º de agosto de 2018, a gente estava se arrumando para trabalhar. E eu sempre ia lá em cima para dizer para as crianças que amava as duas. Mas eu estava atrasada naquela manhã. Aí eu só fui para o trabalho. Perto das 10 horas, a minha filha Kimberly me mandou uma mensagem. Ela perguntou se o Aubrey estava comigo. Daí eu respondi que não. Por que ele estaria? A Kimberly disse que ele não estava no quarto. E eu falei, ele deve estar se escondendo. Grita aí que a mamãe disse que se ele não aparecer vai ter problemas, porque ela vai ter que sair do trabalho dela. Aubrey, você tá aí? Olhei em todos os banheiros, ele não estava lá. Achei que tivesse saí da casa, mas ele não estava lá. E depois disso comecei a gritar. Eu subi as escadas, correndo, desesperada. Fiquei gritando, Aubrey, cadê você? E eu já estava surtando nessa hora. Fui no closet do meu irmão e pensei, por que a janela tá aberta? Tipo, a janela estava escancarada. Eu liguei para a polícia quando a Kimberly me contou ao telefone que a janela do closet estava aberta. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque os meus filhos não abriam as janelas. Na minha cabeça, alguém tinha entrado no quarto do meu filho e levado ele embora. Porque embaixo da janela tem uma cobertura com 2 colunas. Aí você pode subir pelas colunas, andar por cima da cobertura e aí chegar na janela. Eu disse para o meu chefe que precisava ir para casa. E quando cheguei em casa, a polícia já estava lá. Foi quando eu comecei a entrar em pânico, porque o Aubrey não estava na casa. Eu gritava que nem uma doida chamando o nome dele. Eu perdi totalmente a cabeça. Você pensa que vai ser como nos filmes. Nos filmes, quando a pessoa tá sofrendo, ela se joga no chão. Na vida real, é muito mais doloroso. É real, é de verdade e é assustador. Eu estava trabalhando. A Alicia me ligou em pânico. Eu fui até a minha líder e disse, eu preciso ir embora, meu filho desapareceu. E a minha esposa me ligou dizendo que chamou a polícia. Quando eu cheguei, parecia que toda a polícia de Olive Branch estava na minha casa. Havia policiais para todo lado. Eu
sou o Bill Cox, chefe da polícia de Olive Branch. Eu era o major encarregado da divisão de investigação criminal na época em que tudo aconteceu. Quando recebemos uma denúncia de criança desaparecida, abrimos uma investigação na mesma hora. A criança que havia sumido era John Aubrey Pio III, de 14 anos. Primeiro queríamos descobrir se o menino havia entrado em contato com algum amigo ou ido para a casa de alguém. A família nos contou que Aubrey não tinha muitos amigos com quem poderia ter falado. O Aubrey é muito introvertido. Ele joga videogame e é assim que ele se diverte. Ele não vai para lugar nenhum. É uma criança comportada. Sempre foi. Nunca causou nenhum problema e nunca causou nenhum tipo de dor e de tristeza na gente. É a pessoa que ele é, que sempre foi. Ele gostava de jogos de equipe e jogava pela internet. O mais importante para ele era ver a equipe ganhar. E não apenas ele se dar bem. Então, se ele estava numa equipe de um jogo de atirar, ele levava balas por eles para ver a equipe ganhar. A família não sabia de nenhum motivo que levaria Aubrey a fugir ou sair de casa, sem avisar ninguém do que ia fazer. Então você começa a temer pela segurança dele, porque não sabe o tipo de situação que ele está enfrentando. Bem perto da nossa casa tem um bosque. E eles me perguntaram se ele gostava de ficar lá no mato e eu disse que ele nunca ia lá, mas tinha medo de que ele se matasse no bosque. Ele me perguntou por que o Aubrey se mataria no bosque, se ele havia dado algum sinal de que queria se suicidar. E eu disse que sim, uma vez. Na primavera de 2018, a minha esposa e eu estávamos na academia e tinha ligações não atendidas. O telefone não estava com a gente porque a gente estava malhando. E daí vimos que a escola havia ligado 6 vezes. Então eu telefonei para a escola depois dessas 6 chamadas perdidas. E descobri que eles estavam em pânico porque meu filho havia dito para um colega da sala que poderia se matar naquela noite. Eu nunca tinha ouvido nada parecido antes e achei que era muito estranho. Quase fiquei bravo com outro aluno porque fazia esse tipo de alegação sobre o meu filho. Daí, quando a gente chegou em casa, eu chamei o Aubrey. Ele estava no quarto jogando videogame. Ele desceu as escadas e eu perguntei para ele: filho, por que você diria para alguém que ia tomar um remédio hoje à noite e se matar? E ele me olhou com uma expressão perdida e disse: porque eu pensei nisso, pai. Nós o levamos a uma terapeuta e, depois de alguns exames, ela disse que ele tinha pensamentos suicidas, mas nenhuma intenção de cometer suicídio. Eu não achava que ele estava no bosque, mas você nunca sabe. E 1 milhão de coisas passaram na minha cabeça em 5 minutos. Os policiais continuaram chegando. Eles viam uma foto e recebiam instruções de procurar em algum lugar. O investigador mandou a gente para o parque, para o supermercado, procuraram em lojas e até em postos de gasolina. E um investigador estava procurando dentro da casa. E ele checou o sótão. Ele procurou em todos os armários, olhou embaixo das camas e eu chequei o quarto do Aubrey. A primeira coisa que eu percebi foi que o telefone dele não estava lá e nem o carregador. E esse foi o sinal. Não fazia sentido o carregador não estar lá. Por que ele levaria? Daí percebemos que todo o material da escola estava no chão, mas a sua mochila não estava lá. O travesseiro preferido dele não estava na cama. E aquilo era super preocupante, porque ele tinha levado uma coisa que foi importante para ele durante a infância. Eu não conseguia entender por quê. Ele simplesmente iria embora. Foi quando toda a dor da situação atingiu outro patamar. Eu não conseguia acreditar que o meu filho havia saído de casa. Ele nunca havia saído de casa antes. Ele não gostava de sair. Eu não conseguia nem levar ele no supermercado sábado à tarde. E, de repente, ele havia ido embora. Eu ligava para o celular dele e caía direto na caixa postal. Eu deixava mensagens dizendo para ele: Aubrey, onde é que você está? Volta para casa, filho, não estamos bravos. Por favor, liga e só me avisa que está bem. Quando os policiais descobriram que o telefone e a mochila do Aubrey também tinham sumido, a investigação se intensificou. A polícia pediu o número do telefone dele para ver se ele atendia um número desconhecido. Mas foi imediatamente para a caixa postal. Ele não estava tocando, o que significa que o telefone estava desligado.
Não fazia sentido pra mim. Ele estava com o telefone e o carregador. Ele saiu, mas o telefone estava desligado. Foi quando a Kimberly falou de um aplicativo chamado Discord. Eu virei pra ela e perguntei, mas o que é esse Discord? Ele estava conversando com pessoas naquilo. E eu não sabia disso. O que é Discord? Eu nunca ouvi falar. Quando o Aubrey me falou do Discord pela primeira vez, ele mostrou a tela e as tags que você usava para encontrar pessoas com os mesmos interesses. É um aplicativo de jogo, mas tinha outras coisas além, como ficção de fã e animes. E aí ele me mostrou como encontrar pessoas. Eu nunca achei que aquilo podia ser tão perigoso. O Aubrey contou pra Kimberly que você podia falar com diferentes pessoas no Discord sobre qualquer assunto. O seu programa de TV preferido, o esporte preferido, qualquer coisa. O Discord foi lançado em 2015. Na sua forma mais simples, você troca mensagens privadas ou em grupo. Ele foi criado em grande parte como um projeto paralelo para permitir que os jogadores se comunicassem uns com os outros em tempo real enquanto jogavam. Ele tem um componente de rede social em termos dos grupos que você pode criar os chamados servidores. Você pode dizer, quero criar um grupo, um servidor, e quero que ele seja público ou privado, e vou começar a convidar pessoas para esse grupo. Se for público, ele pode ser encontrado. Você busca palavras-chave por hashtags. Eu poderia dizer, estou interessado em ciclismo de estrada. Faz uma busca com uma palavra-chave e encontra os grupos públicos. Se o grupo for privado, a única maneira de encontrá-los é se alguém te convidar. Pra mim, parecia uma sessão de comentários. Sabe quando tá numa rede social, olha os comentários e pode interagir com as pessoas, mas também dá pra entrar no perfil delas e mandar uma mensagem. Os jogadores inventam nomes, apelidos e colocam fotos no perfil, como uma arma, um personagem ou alguma coisa assim. Então, ninguém sabe a sua identidade verdadeira, só o nome e a foto que você coloca no perfil. Eu não achei que era alguma coisa ruim, mas ele nunca me mostrou com quem ele falava. Eu perguntei pro policial, e ele nunca tinha ouvido falar do Discord. O Discord não era um aplicativo que havia sido detectado pelo nosso radar na época. A informação que recebemos da Kimberly nos deu o entendimento de que poderia haver mais coisas ali do que um simples caso de fuga. E as atividades dos bastidores poderiam ser muito mais nefastas. O meu instinto materno me dizia que alguém tinha convencido ele a fugir. E isso era muito preocupante. Aí eu liguei para o suporte técnico do Discord. E eu disse que era a mãe de um jogador que tinha entrado recentemente no Discord e que achava que o aplicativo era o principal fator do desaparecimento dele. E eu estava tentando descobrir o nome de usuário e a senha dele. E a resposta deles foi que não poderiam me dar aquelas informações. Eles simplesmente me dispensaram. Eu tentei falar com o diretor executivo, procurei quem estava lá no topo, mas também não recebi nenhuma ajuda. Só que eu estava determinada a descobrir o que era aquele tal de Discord. Então, a minha esposa criou uma conta no Discord. E ela decidiu entrar e ver o que era exatamente aquilo. E quando ela entrou, ela começou a falar com as pessoas em alguns grupos. Oi, tudo bem? O meu filho desapareceu. Alguém sabe de alguma coisa? E ela foi detonada. As pessoas começaram a me ofender instantaneamente. E não era por minha causa. As pessoas estavam lá por si mesmas, apenas para se divertir, para curtir. E não queriam ser incomodadas com problemas da vida real. Ninguém falou com ela, ignoraram ela. Ela é da polícia, investigadora. Não falem com ela. A gente só queria encontrar nosso filho. E as pessoas falavam que éramos da polícia. Diziam que não queriam falar com a gente. E a minha esposa desistiu super rápido. Ela percebeu que aquilo não ia funcionar. Daí eu pensei no meu irmão, porque ele gosta muito de jogar, e eu liguei. E disse que meu filho tinha desaparecido, que ele estava no Discord. E ele me respondeu, ai caramba, Alicia, pode ter acontecido alguma coisa bem grave com ele, porque tem umas pessoas ruins de verdade no Discord.
Pesquisamos sobre o Discord. E é uma espécie de vale-tudo. Não há regulamentação e o aplicativo é conhecido por atrair predadores de crianças. Primeiro, essa noção de que o que acontece dentro dos servidores privados não é da conta do Discord. Você tem uma criança ingênua e extremamente vulnerável que nem sempre entende as ameaças da internet. A criança só está se divertindo, usando hashtags, brincando com jogos, e isso é como acenar com uma bandeira dizendo "Ei, eu tô aqui", e é assim que os predadores a encontram. Foi quando eu decidi agir por conta própria e postar no Facebook que o meu filho estava desaparecido e os meus amigos compartilharam. Eu fiz vários cartazes. Temos um amigo de família que faz outdoors e ele colocou alguns do desaparecimento do Aubrey por toda essa região de Memphis e também por toda a área de Olive Branch. As primeiras 24 horas foram terríveis. Não parecia real. A minha mente sempre acaba indo para os lados mais sombrios. Eu sou uma pessoa muito pessimista. Eu sabia do fundo do meu coração que nunca mais veria o meu filho. Na minha mente eu estava planejando o funeral, porque eu sabia que o meu filho estava morto. O aspecto online desse caso, com certeza, o tornou bem mais difícil que uma investigação normal. As primeiras questões que tínhamos sobre o Discord era se a maneira como Aubrey o estava usando o colocava numa posição de conhecer alguém que pudesse tentar raptá-lo ou convencê-lo a fugir de casa. Quando a investigação começou, nós chamamos o Tenente Rushing, um dos investigadores encarregados de crimes cibernéticos. Será que o Aubrey tinha conhecido alguém de outro estado? Ou há quanto tempo ele estava falando com quem quer que fosse? Quantos anos tinham as pessoas que ele conheceu ali? Há muitas coisas que passam pela sua cabeça. A gente começou a nossa investigação, a nossa pesquisa. Pedimos um mandado de busca para o Discord. Eu queria todas as informações da conta do Aubrey, absolutamente tudo. E não deveria ser nem um pouco difícil que o Discord nos desse seu nome de usuário. Nós recebemos algumas informações, mas que não eram úteis. Não estávamos encontrando nada. A gente entrou em contato com o Discord várias vezes. Houve um diálogo. A gente dizia que aquilo não estava funcionando, não estava dando certo. E eles pararam de falar com a gente. Quando eu comecei a investigar o Discord, eu percebi que tinha uma opção no topo da tela. Você clica num link e tem sugestões de aplicativos para usar em conjunto com o Discord. Qualquer usuário pode abrir uma conta e usar o Discord em outras plataformas, seja Snapchat, Facebook, Twitter, qualquer uma delas. Nós conseguimos informações sobre o Aubrey com o Snapchat e o Facebook. Estávamos esperando conseguir indícios ou informações, por exemplo, sobre com quem ele podia estar falando. Mas nós só conseguimos suas informações básicas de usuário, a quem a conta pertencia, endereços de IP, algumas fotos. Nada daquelas informações foi muito útil na investigação. Nós não sabíamos onde ele estava, onde poderia estar, e muito menos o que fazer para encontrá-lo. Eu ainda ficava esperando que ele abrisse a porta de casa, mas ele tinha sumido. Os meus amigos tentavam me convencer a procurar a imprensa, mas eu sabia que precisava ter um gancho para conseguir chamar a atenção de alguém. E lá no fundo, eu sabia que o Discord era o grande trunfo. E eu também achei que se mencionasse o Discord ao dizer que o meu filho tinha sumido, alguém ia se interessar. O meu nome é Tish Clark. Eu sou de Olive Branch, no Mississippi, e era repórter em Memphis, no Tennessee. E eu soube desse caso quando vi uma postagem no Facebook. O que chamou a minha atenção, em primeiro lugar, foi a tristeza do caso. Eles tentavam encontrar o filho desesperadamente e acreditavam que ele poderia ter sido sequestrado com a ajuda de um aplicativo de jogos. E eu pensei, o que está acontecendo não é uma coisa que vemos normalmente nessa comunidade. Então eu quis falar com os pais. A primeira coisa que passa pela minha cabeça é que alguém convenceu ele a ir embora. E eu não sei quem é. O John e a Alicia estavam desesperados para divulgar a notícia. A família Pio tem uma mensagem para o seu filho. Quando chegar em algum lugar, grita, berra,
Chama atenção. Que alguém vai te ajudar. Com quem Aubrey estava falando? Para onde ele foi? Ele fugiu? Alguém o aliciou? Ele está seguro? Ele vai voltar para casa? Ninguém sabia. A única coisa que eu sabia de tudo que eu vi é que havia muitos predadores no site. A história estava sendo transmitida nos noticiários. Comecei a receber ligações de outros estados. Havia matérias do país inteiro falando sobre o meu filho. John Aubrey III, de 14 anos de idade, desapareceu entre a noite de terça e a manhã de quarta. No domingo era meio-dia. E eu estava no telefone falando com uma agência de notícias. Eu nunca vou esquecer. O investigador bateu na minha porta. Ele disse que tinha informações sobre meu filho. E o meu estômago se revirou. Daí ele disse, o Aubrey está vivo e seguro. Eu puxei o investigador e abracei ele. O meu filho foi encontrado, ele estava seguro, ele estava vivo. Eu não podia acreditar. Eu perguntei aonde ele estava e ele disse em Marion, em Illinois. Eu nunca ouvi falar daquele lugar. Eu perguntei como ele chegou lá e o investigador contou que ele foi deixado num posto de bombeiros. Eu posso ligar para ele agora. Eu sei onde é o lugar. Fica a 5 horas daqui. Ele tá lá. Eu perguntei como podia fazer para ir buscar o meu filho e ele disse que era só ir até lá e eu fui imediatamente. Nós chegamos em Illinois e vimos o Aubrey. Ele estava desorientado. Nos 5 dias que o Aubrey passou desaparecido, ele perdeu mais de 4 quilos. Ele estava muito pequeno e fraco. Eu acredito que tenha sido trauma. Foi muito difícil para o Aubrey quando ele voltou para casa, porque a mente dele foi muito manipulada. E aí levou um bom tempo para ele voltar a confiar em mim. Ele não fazia mais ideia de quem realmente era. Não só quem era, mas qual era a sua personalidade. Ele tinha sido muito manipulado. Ele não conseguia mais pensar por si próprio. Eu sou a sargento Ashley Holiday. Eu fui chamada para ajudar a conduzir os interrogatórios desse caso. Esse é o Major Cox, ele é meu chefe. Muito prazer. Ele está aqui para garantir que eu faça tudo o que eu devo fazer. Quando eu conheci o Aubrey, ele me pareceu um adolescente comum, como qualquer um. Posso te chamar de Aubrey? Sim. Ou prefere que eu Pode te ser chame Aubrey, de... sim. Tudo bem, Aubrey. Quem é o seu melhor amigo? Não tenho... Eu tenho amigos, mas não melhores amigos. Tá. Quem é a pessoa mais próxima de você? A minha irmã. Quando eu falei com o Aubrey, ele me contou que, enquanto estava no Discord, conversava com um homem que usava o nome de Iolif. Eu me perguntava o quanto o Aubrey sabia sobre a verdadeira identidade do Iolif. O Aubrey disse que ele e o Iolif começaram a conversar em abril de 2018 no Discord. Vocês só se falavam pelo Discord? Sim. E como isso aconteceu? Conta pra mim. Enquanto procurava na plataforma do Discord por outras pessoas que se sentiam sozinhas, o Iolif encontrou o Aubrey e começou a falar com ele. Eu não gosto de ser visto porque eu não gosto da minha aparência. Por que não? Por causa de como eu me sinto como pessoa, eu tenho uma autoestima muito baixa. Entendi. Há quanto tempo você tem essa autoestima baixa? Muito tempo. Para a maior parte dos adolescentes, não é fácil falar sobre esse tipo de problema com a família, principalmente com os pais. Então, essa era uma coisa que Aubrey procurava quando estava online. O Aubrey contou que já havia tido pensamentos muito sombrios e sentia uma necessidade de ajudar quem passava pela mesma coisa. Enquanto a conversa prosseguiu entre o Iolif e o Aubrey, eles decidiram criar seu próprio servidor no Discord para conscientizar sobre o suicídio, prevenir o suicídio. Ele era uma espécie de co-administrador? Isso. E vocês ajudaram um monte de gente, isso é verdade? É verdade. Tá.
uma coisa fácil de lembrar é que ele estava no hospital por ter tentado se suicidar. E eu fiquei falando com ele. A gente falou por umas 8 horas. E como o Ayolet parecia ter os mesmos objetivos que o Aubrey, eles criaram um vínculo relativamente rápido. Aquilo virou o que o Aubrey descreveu como namoro virtual. E foi quando o Aubrey descobriu que o Ayolet era um homem de 29 anos chamado Jason St. Aubin. Parece que você e o Jason se conheciam muito bem. Pode-se afirmar isso? Você concorda? Sim. Tá. Eu senti que aquele relacionamento era tão importante para o Aubrey, porque havia sido a primeira vez que alguém fez com que ele se sentisse especial. Eu perguntei como ele e o Jason se conheceram na vida real, e ele me contou que o Jason tinha ido buscá-lo. Conte tudo o que se lembrar sobre isso. Tá, vai ser uma versão bem simples, porque eu me lembro de pouca coisa. Tudo bem. Eu passei pela janela e andei até o lugar onde ele me pegou. O Aubrey me contou que havia saído de casa com o telefone. Perguntei o que havia acontecido com o telefone. E ele me contou que durante o caminho, o telefone foi jogado pela janela. Quem teve a ideia de jogar o telefone pela janela? Provavelmente ele. Por quê? Olha só, pra falar a verdade, por que ele foi jogado pela janela? Essa é uma das coisas que eu não sei. Não faço ideia. Acreditamos que o telefone do Aubrey foi jogado pela janela para que ele não pudesse ser rastreado. O Aubrey foi muito vago. Pode ter sido por causa do trauma que ele sofreu. O cérebro age de maneira estranha para que você consiga lidar com a situação e às vezes pode ficar confuso. Finalmente eu perguntei para o Aubrey como ele chegou no posto de bombeiros. O Aubrey disse que pesquisou seu próprio nome num telefone velho que o Jason deu para ele. E foi então quando ele viu as notícias do seu desaparecimento e que sua família estava procurando por ele. Ele foi até o Juan Andrade e disse: "Ei, eu tenho 14 anos, preciso ir para casa." Foi nesse ponto que o Juan Andrade ficou pressionando o Jason para entregar o Aubrey. A cobertura da mídia estava muito intensa, ele não podia ficar lá, precisava voltar para casa, porque estava todo mundo procurando por ele. E o Jason levou o Aubrey até as proximidades do posto de bombeiros e ele foi andando até lá para se entregar. No final da minha conversa com o Aubrey, eu agradeci por ter falado comigo e ele voltou para casa com os pais. Quando o Aubrey voltou da delegacia, eu perguntei por que ele tinha feito aquilo. Ele se desculpou e me disse que não queria que as coisas tivessem sido daquele jeito. Disse que todo o tempo que ficou fora estava com frio, medo e não sabia o que fazer. O Aubrey não passou uma semana de férias. Ele foi manipulado, foi abusado, ele foi enganado, ele estava assustado. O Jason St. Aubin é um ladrão. Ele roubou a infância do meu filho. Ele roubou a inocência dele. A polícia prendeu Juan Andrade e Jason St. Aubin em Illinois na semana passada, que levaram o adolescente para aquele estado. Em 7 de agosto de 2018, Jason St. Aubin e Juan Andrade foram ambos presos e acusados de sequestro e conspiração. Jason foi acusado de sequestro porque levou Aubrey, que era uma criança, da nossa jurisdição, sem a permissão e sem o conhecimento dos seus pais. Eu, Major Bill Cox e a investigadora Ashley Holiday, estamos falando com Jason St. Aubin. O Jason era um homem de 29 anos que trabalhava no estoque de uma loja de departamentos. Ele era, basicamente, um cara bem comum. Jason fez o possível para tentar explicar que havia um relacionamento entre ele e Aubrey. Eu não tô bem já tem um tempo. Acho que foi isso que me atraiu no Aubrey.
Podia ter sido o pior dia no trabalho. Eu chegava em casa chorando, já tinha sérios problemas psicológicos, eu estava em lágrimas no fim do meu turno. E daí eu chegava em casa e ele dizia, tá tudo bem, vamos assistir TV, tá tudo bem. Ele sempre dizia, você vai me odiar. Você perguntou por que ele achava que você o odiaria? Bom, na verdade é o seguinte, ele tem muitos problemas de autoestima. E sempre que ele tentava me dizer alguma coisa desse tipo, eu falava pra ele que não, que eu ia provar o contrário, que ia colocar ele pra cima, que ia ajudar. O comportamento do Jason era bem modesto, mas ainda assim um pouco insolente, no sentido de que ele não via nada errado no que ele tinha feito. O que o levou a ir ficar com você? Fale sobre isso. Durante um tempo, a gente falou sobre isso. Eu falava sobre isso. Aí um dia eu perguntei pra ele, você vem? Você quer vir? Você pularia a janela? E ele falou que sim. Jason disse que quando chegaram na casa dele, o Aubrey estava visivelmente abalado. Na primeira noite, ele teve um surto gigantesco. Ele tremia, ele chorava. A situação em que ele se encontrou era assustadora. Ele estava bem longe de casa, com um homem por quem sentia alguma coisa, mas ele nunca havia passado por nada parecido. Assim que chegaram a Illinois, o Jason induziu Aubrey a deletar o servidor do Discord para se esconder ainda mais. O Jason alegou que Aubrey havia dito para ele que tinha 20 anos de idade. Na hora que descobri a idade dele, eu levei ele embora, você entendeu? Eu achava que ele tinha 20 anos. A minha opinião é que o Jason percebeu que poderia ter problemas e que precisava que o Aubrey fosse embora, porque não queria ser pego com um menino. Ele ainda achava que ninguém saberia que o Aubrey estava com ele. Olha, eu sei que você disse que achava que ele tinha 20 anos. Tecnicamente, na vida real, é bem aparente que ele tem 14 anos. Eu o conheci, eu conversei com ele, ele tem 14 anos. Durante o interrogatório, o Jason admitiu que havia visto a página do Facebook do pai do Aubrey. Então você procurou no Facebook? Vi o perfil dele umas 2 vezes. Como é que eu sei que há fotos na página dele? Há fotos na página do próprio Aubrey. Havia várias postagens sobre vários eventos da vida do Aubrey, com datas e informações sobre sua idade no momento em que as fotos haviam sido tiradas. As fotos incluíam férias em família, aniversários, a formatura do ensino fundamental. Havia pistas óbvias de que eram fotos recentes. Não havia dúvidas na minha mente de que o Jason sabia que o Aubrey tinha menos de 18 anos de idade quando foi até o Mississippi para buscar ele. Olhando para essa foto, você diria que ele tem 20 anos de idade? Pela foto não parece. Ele sabia que estava com uma criança. É o que ele queria. É exatamente esse monstro que ele é. O Jason agia como se realmente quisesse que eu acreditasse que ele era burro. Desculpa, é que eu sou meio lerdo, eu sei, Não, você não é. Você não é mesmo. Tá apenas tentando manipular a situação para que a gente veja as coisas de uma certa maneira. Enquanto eu ouvia o Jason, o que passava pela minha mente era que ele era um mestre da manipulação. As coisas que você mandou para ele, pro Aubrey, sim, foram enviadas pelo telefone ou pelo Discord? Pelo Discord. Nunca mandei mensagem para ele. O Discord acabou dando ao Jason uma oportunidade perfeita para interagir com Aubrey sem que isso chamasse a atenção. É um cara que manipulou e estimulou incansavelmente uma criança a fazer exatamente o que ele queria. Entre abril de 2018 e agosto de 2018, eu pude ver pelo menos 1000 mensagens entre o Jason e o Aubrey no Discord. Isso apenas confirmou a minha crença inicial de que o Jason era um predador, de que ele estava procurando uma criança para abusar. E encontrou uma vítima perfeita no Aubrey.
através da atividade online na plataforma do Discord, parecia que Aubrey estava procurando se conectar com pessoas que enfrentavam o mesmo que ele. Os sentimentos de depressão, a solidão. O Jason pegava as coisas negativas que Aubrey sentia, espelhava aquilo e as usava para convencer o Aubrey a ajudá-lo. A vontade que o Aubrey tinha de ajudar as pessoas se tornou um alvo fácil para Jason. Tudo o que ele precisava fazer era bancar a vítima e o Aubrey estaria lá querendo ajudar. Ficou muito claro que aquele relacionamento era extremamente sério, pelo menos do ponto de vista do Jason. E ele era de grande importância para o Aubrey também. Ele achou mesmo que era o namorado dele. O Jason com certeza usou os sentimentos do Aubrey contra ele mesmo, para convencer Aubrey a fugir com ele. O Jason St. Aubin não hesitou em coagir a mente de alguém que ainda estava crescendo. A maneira como Jason se comunicava com Aubrey era ameaçadora. O Jason sugeria que se Aubrey não fosse com ele poderia até cometer suicídio. Ele fazia com que Aubrey tivesse medo de que suas ações provocassem isso. Com certeza era muita pressão para um garoto de 14 anos. Os predadores sabem o que estão fazendo. Eles sabem como pressionar. O cérebro de um menor de idade não é como o de um adulto. O Aubrey achava que eles eram amigos. É muito assustador. O plano de levar Aubrey embora de casa foi se revelando no decorrer de várias conversas. O Jason com certeza pressionou com a ideia de ir buscar o Aubrey, mas o Jason não tinha carteira de motorista, ele não tinha carro. Por isso, dependia do Juan Andrade. O Jason pagou $200 para o Juan levá-lo até lá, e o Juan acreditava que ia dirigir até o Mississippi para buscar o namorado adulto do Jason. O Jason pediu para o Aubrey enviar uma foto de si mesmo que queria mostrar para o Juan e pediu para que o Aubrey se esforçasse para aparecer nessa foto o mais velho possível. O Jason disse para o Aubrey o que fazer, onde ele estaria, como chegar até ele e quando chegaria lá. Então, em 1º de agosto de 2018, às 3 horas da manhã, o Jason e o Juan estavam esperando na estrada pelo Aubrey, a menos de 5 minutos da casa dele. O meu nome é Luke Williamson. Eu sou promotor do condado de DeSoto, responsável por esse caso. Foi um caso único, porque foi sobre o sequestro de um menor de idade feito por meios não convencionais, que foi um relacionamento através de encontros digitais. No caso da acusação de sequestro, muita gente acha que o sequestro se refere ao rapto de um estranho, onde você é jogado dentro de uma van e levado contra a vontade, amarrado, amordaçado. Mas o que caracterizou esse sequestro foi a vítima ter menos de 18 anos. O menor não pode dar seu consentimento para ir, a não ser que seus pais permitam. O grande júri se reuniu para ouvir o caso no dia 13 de fevereiro de 2019 e foi aberto o indiciamento contra o Jason St. Aubin. O Juan foi acusado de conspiração por cometer sequestro. Ele concordou em cooperar contra o Jason.
O Juan foi condenado por contribuir com a corrupção de um menor e recebeu uma sentença condizente com o tempo de prisão que já havia cumprido após se declarar culpado, de aproximadamente 1 ano. Em janeiro de 2020, após uma extensa consulta com seu advogado, o Jason St. Aubin se declarou culpado de sequestro, condenado a 12 anos de prisão em uma penitenciária no Mississippi. Ele não poderá sair por bom comportamento e terá que cumprir cada dia dos seus 12 anos de prisão. Eu estava no tribunal quando a sentença do Jason foi proferida. E eu pude falar e disse pro Jason, quando ele saísse, que se quisesse falar com meu filho de novo, que devia me procurar antes. A parte mais difícil é saber que alguém machucou o Aubrey quando eu passei toda a minha vida de mãe tentando manter ele seguro. O Jason St. Aubin, para mim, é um verdadeiro monstro, um predador que com certeza precisa de ajuda de verdade. Eu odeio ele, mas eu consegui perdoar porque eu tenho meu filho de volta. O meu nome é John Aubrey Peel. Do momento em que eu saí até voltar para casa, o meu cérebro estava no piloto automático e eu não conseguia pensar direito. Tudo que aconteceu durante esse tempo é um borrão. O que me dói de verdade é o modo como isso afetou meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Dói muito. Eu fiz uma aula de psicologia no ano passado e a situação que aconteceu comigo usa uma coisa chamada técnica do pé na porta. Um predador procura alguém muito ingênuo ou empático que quer ajudar. O objetivo é que você se abra para o interesse dele e continue falando, fazendo com que a abertura se torne cada vez maior. E ele mentiu e me manipulou. Eu tinha as características de ser uma pessoa que queria ajudar e isso facilitou tudo. E é mais fácil usar uma tela para mentir e assim fica mais difícil pegar alguém que está tentando te machucar. Eu não uso mais esse tipo de aplicativo. Eu me comunico apenas por mensagem de texto e exclusivamente com pessoas que eu conheço. Na época, eu pensava que se ajudasse os outros, a minha felicidade poderia voltar. Agora eu sei que preciso tentar construir minha própria felicidade. O Aubrey está num bom caminho agora. Ele está se saindo bem de verdade, tem um trabalho e vai se formar em alguns meses. Ele recuperou a sua vida. Eu tenho uma filosofia de vida que diz que tudo que acontece é causado por uma coisa anterior. Embora eu odeie o que aconteceu, não mudaria nada do que ocorreu na minha vida. Porque agora eu posso alertar outras pessoas para que isso não aconteça com elas. Versão brasileira, DPN Santos. Ele tinha mais ou menos a minha idade, parecia um cara legal. Ele era fofo, era doce.